Essa é a pastoral número 3 e o tema dela é confiança ou irresponsabilidade. E o texto que a gente vai discutir um pouco é Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A pergunta então é, nesse texto do Sermão da Montanha, nesse bloco, Jesus ele incentiva a confiança ou a irresponsabilidade? Tipo, Deus vai cuidar de mim, então eu não preciso me preocupar, eu vou relaxar e vou cruzar os braços porque Ele cuida das aves, Ele cuida da flor e Ele vai cuidar de mim também. Será que é essa a proposta do texto? Primeiramente é o seguinte, uma lição que deve ficar sempre na nossa mente é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O que isso significa? Que a gente tem que tentar ler o texto bíblico entendendo o contexto onde esse bloco está inserido. Então, esse bloco que nós lemos, Jesus ele começa falando por isso. E esse por isso faz menção ao que ele disse antes. Ou seja, para entendermos o que ele quer dizer agora, é bom a gente ter em mente o que ele disse antes. Qual é esse contexto? Nesse contexto, então, antes ele diz o quê? Para a gente não acumular tesouro na terra, onde o ladrão rouba, mas para a gente juntar tesouro nos céus. E com relação também à ganância, com relação à ambição, ele não diz apenas isso. Ele diz também que a gente não pode servir a dois senhores, no sentido de que o dinheiro não pode dominar a gente. A proposta então é que a gente acumule o nosso tesouro no céu e tenha como Senhor apenas o nosso Deus e não sejamos dominados pelo dinheiro. Então, depois disso, ele chega a esse bloco que nós lemos. Por isso, eu vos digo, não vivam ansiosos. Esse bloco é um complemento do que ele ensina sobre não juntar dinheiro na terra e não deixar o dinheiro ser o seu senhor. Por isso que a gente não deve viver ansioso pelas coisas dessa vida, pelas coisas materiais. E Jesus, então, ele faz uma negação por 3 vezes, assim, não vivam ansiosos, não fiquem aflitos, não fiquem ansiosos. E aí ele comenta uma tríade, que é a preocupação da maioria das pessoas, o que eu vou vestir, o que eu vou comer e o que eu vou beber. E Jesus diz, não vivam com uma preocupação exacerbada sobre isso. Vamos lá. Então, se o texto não diz que a gente deve ser irresponsável, mas nos chama a confiarmos em Deus, porque o nosso tesouro está no céu, o texto ele não proíbe a gente pensar no dia de amanhã. O texto ele não proíbe a gente fazer uma poupança para o dia de amanhã, fazer uma previdência. O que o texto proíbe é que a gente viva uma preocupação, uma ansiedade que nos roube o sono, que nos roube os nossos dias. Então é isso que ele proíbe. Ele não proíbe a gente de pensar no amanhã, mas proíbe a gente de sofrer no amanhã. Por quê? Essa preocupação
ansiosa, ela é incompatível com a fé cristã. Se eu creio que Deus é o Senhor de todas as coisas e que minha vida está nas mãos dele, então eu tenho que confiar que o meu amanhã também está nas mãos do Senhor. Se o meu tesouro está nos céus, se ele é meu Senhor, se o meu tesouro é ele, eu não devo me preocupar com o dia de amanhã. A preocupação também ela é incompatível com o bom senso. O versículo 34, Jesus ele encerra esse bloco dizendo: por isso basta a cada dia o seu mal. O bom senso é, a gente vive hoje porque a gente não consegue mexer no amanhã. O ensino é, não vamos sofrer hoje por aquilo que talvez ocorra amanhã. Basta a cada dia o seu mal. O ensino é de que a preocupação ansiosa, essa ansiedade que corrói as pessoas, ela é incompatível com a fé cristã e é incompatível também com o bom senso. O texto ele não diz para a gente que a gente tem que confiar em Deus e não precisa trabalhar. Pelo contrário, a mesma Bíblia que diz que a gente deve confiar em Deus, que é o provedor do comer, do beber e do vestir, é a mesma Bíblia que diz em 2 Tessalonicenses 3,10: quem não quiser trabalhar também não come, que nos manda para o trabalho. Então o cristão ele é chamado a não viver uma preocupação ansiosa, ele é chamado a confiar em Deus, mas ele não está isento de ter que ganhar o seu próprio pão, de ter que ganhar a sua vida. Além disso, ele também não está isento de ter que dividir o pão, de ter que dividir parte daquilo que Deus dá como forma de amor ao próximo. E, na verdade é o seguinte, o texto também fala de confiança em Deus, mas ele não fala que a gente está livre de dificuldade. Uma coisa é a ansiedade, disso a gente está proibido. Agora, de dificuldade nós não estamos livres, nós estamos sujeitos a elas. Busquem o reino de Deus, o governo de Deus sobre a vida de vocês, a palavra de Deus, a vida com Deus sobre todas as coisas. Busque a justiça do reino de Deus e estas coisas, essas necessidades vos serão acrescentadas. Então, a chamada desse trecho, desse bloco do Sermão do Monte, não é para você ser irresponsável. Ah, Deus cuida mesmo, deixa aí, não vou trabalhar, vai cair do céu. Isso não existe. A chamada é para que você confie e, confiando, você trabalhe pelo seu pão, divida o seu pão e não viva ansioso pelo dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Se você tem alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail, contato@imelrr.com.br, ou acessar o nosso site para fazer contato com a gente, www.imelrr.com.br. Que Deus abençoe vocês.